Louvado seja o nome do Senhor. Quero ler aqui no capítulo 16 de Atos, e no versículo, aleluia, no versículo 26, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. 16:6. Atos 16, Atos 16, glória a Jesus. Ele nem veio hoje. 16, versículo 26, que diz: e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não se faça nenhum mal, que todo aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou-se ante Paulo e Silas, e tirando para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos que estavam em sua casa, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Isto é um convite, quando nós vemos uma passagem dessa, do carcereiro desta época primitiva, se convertendo ao Evangelho, porque ele viu ali uma obra de Deus, tamanha que ele ficou todo trêmulo naquele lugar da prisão. E ali ele olhou para Paulo e Silas, porque eles estavam presos e louvando ao Senhor. E tudo isso nos faz a você, dizer a você, que isto tudo que você ouça através da palavra de Deus é um convite de Deus a você, para que você aceite a Ele como Senhor e Salvador. Glória a Jesus. Deus, porque Deus apenas Ele não perdoa, mas Ele também oferece, aleluia, um novo conserto, uma nova vida em Cristo Jesus, aleluia, porque em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo, aleluia, glória a Jesus. Porque isto significa essa renovação de vida, significa que não importa o passado de alguém, em Cristo há uma esperança para um futuro transformador e restaurador na vida daquele que ouve o Evangelho, ouve a palavra de Deus, sente no coração que necessita dele, porque todo ser humano necessita de Deus. Ele é apenas ser humano, ele pronuncia o nome de Deus em vão, porque não tem um compromisso com Deus, aleluia. Mas ele dá esta oportunidade a todos, porque Cristo, quando foi crucificado na cruz do Calvário, foi dando a oportunidade à humanidade de se reconciliar com Deus
porque todos estavam afastados de Deus e ainda continua muitos afastados de Deus. Porque planejam e querem mais as coisas do mundo. Necessitam mais e gostam das coisas da carnais, aleluia. Não querem se submeter à graça de Deus, não querem de forma nenhuma servir ao Senhor, obedecer a Ele, aleluia. Glória a Jesus. Porque Deus faz uma promessa a cada um, a cada pessoa, a cada ser humano. Uma promessa é uma fonte de esperança igualável para todos nós. Não importa, aleluia, quão longe você tenha as coisas que você tenha feito, que lhe afasta de Deus, que não agrada a Deus de forma nenhuma, aleluia, porque todos pecamos, mas nós que já temos conhecimento da graça de Deus, recebemos o Espírito do Senhor, nós pecamos ainda, mas temos Cristo Jesus como nosso advogado no céu, diante de Cristo, diante de Deus, intercedendo por todos nós. E temos o Espírito Santo que nos dá a graça de nos arrependermos daquilo que dizemos ou fazemos que possa ofender ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A possibilidade de um novo começo você tem. Se você se entregar a Ele, Ele nos recebe com amor e nos transforma de dentro para fora. Glória a Jesus. Aleluia. Ser uma nova criatura em Cristo não significa deixar para trás as velhas maneiras de viver e abraçar uma nova identidade e propósito em Deus. Significa ser liberto do peso do pecado e da culpa e viver a liberdade e plenitude do amor de Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Cada dia se torna uma jornada de crescimento e renovação à medida que somos moldados à imagem de Cristo pelo poder do Espírito Santo. Glória a Jesus. É assim que Deus transforma as nossas vidas. Glória a Jesus. E Ele quer fazer essa transformação na vida daqueles que ainda não têm o seu conhecimento. Por isso que nós fazemos, Deus, esse trabalho de sempre levar a palavra do Senhor. Quando estamos aqui, levando a palavra do Senhor para quem ouça esse som, é Deus dando uma oportunidade a você da sua convenção a Ele, porque dessa forma que você pode aceitar o convite de Deus para um novo começo em Cristo, que possamos deixar para trás as coisas antigas, abraçar com fé e expectativa as coisas novas que Ele tem para nós, que possamos viver cada dia na certeza da sua graça transformadora, aleluia, confiante de que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Isso é uma dádiva gloriosa que Deus promete àqueles que se chegam a Ele, aqueles que se rendem a Ele. É esse Cristo que nós pregamos, que vem até você, porque, não sei se você sabe, mas a religião é o homem à procura de Deus, e o Evangelho é Deus à procura do homem.
porque ele é anunciado através dos atalaias, dos seus discípulos, dos seus servos. É ministrada a palavra do Senhor, advertindo a você de tudo isso que acontece neste mundo, das coisas que as pessoas pensam que vai tudo bem, não se incomoda com nada, mas no mundo aí afora acontecem as coisas que nós jamais imaginamos. As coisas que estão acontecendo. Mas é porque as pessoas não se curvam diante de Deus, não têm o respeito pela sua palavra, mas se gostam de pronunciar o nome de Deus nas horas das aflições, das adversidades, das tribulações, recorrem a Deus, pedem oração quando estão enfermos. Mas quando tudo passa, se esquece deste Deus glorioso, deste favor imerecido que Deus faz ao ser humano. E o ser humano se esquece dele. Não quer se vir a ele de forma nenhuma. Quer viver uma vida da maneira que bem entende, da maneira que bem pensa, sem enxergar um palmo diante do nariz, mas a si mesmo acha que Deus tem o direito de estar ao lado de Deus. E a palavra de Deus não diz isso, ela não mostra isto a ninguém. Aleluia. Ela mostra a missão de cada um de nós. Assim como Jesus nos chamou para sermos testemunha do seu amor e do seu poder, até os confins da terra, ele também nos chama para sermos luz nas ruas, compartilhando a mensagem do Evangelho com todos ao nosso redor. Em Mateus 28, 19 e 20, Jesus disse: portanto, ide fazer discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado. Aleluia. Estas palavras finais de Jesus, antes de ascender ao céu, são uma comissão para todos que o seguem. Ele nos envia para proclamar o Evangelho, fazer discípulos, ensinar e observar tudo o que ele nos ensinou. Esta é a missão da igreja e cada um de nós tem um papel final a desempenhar. Aleluia. E devemos sim, é um compromisso que devemos ter, de lutar por este Evangelho, lutar, proclamar ele, porque essa é uma ordenança que Cristo Jesus, antes de ascender ao céu, ele deixou dito e escrito, que era para cada servo seu buscar, fazer discípulo para ele. E hoje eu sei que hoje em dia as coisas são difíceis, de nós vemos os irmãos querer sentir o gozo dentro de si, de trabalhar 1 hora, 2 horas para Cristo, anunciar a sua palavra, mas Deus é que sabe todas as coisas. Aleluia. Deixamos tudo na vontade, no poder da mão do Senhor, porque Ele é que sabe todas as coisas. Porque nossa obrigação é essa: anunciar a palavra, o Evangelho, que ouçam ou que deixem de ouvir. Porque a palavra de Deus nos manda
pregar. Por quê? Porque todos, nenhum, não vai deixar de estar diante do trono branco de Cristo Jesus. Luciano, cadê seu Francisco? E ali ele vai fazer uma separação daqueles que creram nele e dos que não creram. A palavra de Deus ele deixou dito e escrito para que nos alerte, para que nós olhamos para ela e procuramos a buscar este Cristo, para que estejamos com Ele, vivendo com Ele, porque Ele nos dá uma promessa da salvação e de uma vida eterna com Ele. Porque se você entender o que Ele disse, Deus disse para Moisés quando estava na sarça ardente, Ele disse para Moisés que Ele era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que não era Deus de morto, mas Deus de vivo. Quando Ele disse isso para Moisés, Ele estava dizendo que o Deus de morto e Deus de vivo, porque Ele estava dando ali a distinção de duas pessoas, de dois tipos de gente, dos que creem em Deus e dos que não creem. Aquele que crê em Cristo Jesus, este é o que vive para Deus, e aqueles que ainda não receberam a sua palavra, que vive da maneira que bem acha que deve viver, e não aceite a Cristo como Senhor e Salvador, esses são os mortos diante dele. Aleluia. Porque a sua palavra nos mostra isso continuamente. Tanto ele disse isso para Moisés, como Cristo Jesus disse para o rapaz que quando Jesus olhou para ele, ele estava no campo, Jesus chamou ele e ele disse: deixa eu ir enterrar meu pai. Aí Jesus disse para ele: vem, me segue, deixe os mortos enterrar os mortos. O que é que Jesus disse com isso aqui? Que estava havendo um velório na casa desse rapaz, e o povo estava lá como nós vemos hoje em dia. Tem um velório de uma pessoa que não tem Cristo. Então está cheio de que lá? Ele está mostrando: deixe os mortos diante dele, enterrar ao morto que está falecido. É isso que Jesus disse para aquele rapaz, e chamou ele para seguir a ele. Então, isto é uma distinção, de que vai haver essa distinção quando estiverem diante de Cristo no trono branco. Aleluia. Em que Ele vai julgar todo povos e nações. Aleluia. Porque nós temos aqui outro ponto a enfatizar em nossa pregação para este evangelismo aqui na rua. Aleluia. E fazemos ali na praça. É que ser luz na rua significa viver de maneira que a mensagem do evangelho seja evidente em nossa vida. Significa ser instrumento do amor de Deus, compartilhando sua verdade e graça com todos ao nosso redor. Cada encontro, cada conversa, cada ato de bondade pode ser uma oportunidade para mostrar o amor de Cristo e fazer discípulo para Ele. Aleluia. Porque quando se anuncia o Evangelho, isso são oportunidades que Deus está dando ao homem. Aleluia. Mas, como eu sempre estou dizendo aqui, as coisas estão difíceis. Nós só podemos orar, pedir a misericórdia de Deus na vida dessas pessoas que oramos e nós nem conhecemos as pessoas, mas incluímos nas nossas orações. Aleluia. Deus sempre faz um convite às pessoas a que se volte para Deus.
Se volte para Ele, porque Ele é a solução. Ele é a solução da vida eterna na vida do ser humano. O ser humano vive da maneira que bem entende e acha que Deus se agrada, mas se engana que nas Escrituras não tem isto escrito. Glória a Deus. Esse convite que Deus faz hoje nesse lugar onde muitos estão vagando pedindo Deus, está clamando cada coração para voltar para casa, para seus braços de amor, perdão. Seus braços estão abertos, esperando ansiosamente pelo retorno de todos aqueles que se voltam para Ele. Aleluia. E Deus está sempre de braços abertos, esperando o retorno daqueles que estão perdidos. E aqui sempre nós pedimos a Deus, antes de começar o culto, para que possamos ser instrumento de sua graça, amor, compartilhando a mensagem do Evangelho com ousadia e compaixão. É porque nós, se formos estar aqui, mostrando a você, testemunhando do que Deus fez nas nossas vidas, do que Ele fez, que Ele faz e continua fazendo, nós passaríamos aqui à noite mostrando para você a bondade de Deus, apesar de não merecermos, mas Ele faz, porque procuramos andar nos caminhos dEle. Nós somos falhos, nós erramos, nós pecamos, mas temos Deus, o intercessor por todos nós, para que nós possamos se reconciliar, perdoar aquele que ofendemos. Aleluia. Ter esta graça de Deus nas nossas vidas. E por isso queremos passar a você. Aleluia. Porque Deus está sempre pronto a receber você de braço aberto. Aquele que retorna para Deus, que possamos demonstrar a mesma compaixão de amor que o Pai Celestial tem por cada um de nós. Aleluia. Que estejamos atentos ao chamado de Deus para sermos luz nas trevas, levando esperança e restauração a todos aqueles que estão perdidos. Que possamos ser agentes da reconciliação, mostrando ao mundo o amor transformador de Cristo. Que a nossa presença e testemunho nas ruas seja uma expressão tangível do convite de Deus para voltar para casa, para a segurança e o amor que só Ele pode oferecer. Aleluia. Este Deus que peleja, que luta, buscando aqueles que querem ouvir, aqueles que sentem no coração, que querem obedecer a Ele, fazer parte desta família gloriosa. Eu sei que há muitos escândalos aí no Evangelho, na mídia, dos homens que querem enriquecer através do Evangelho, vendendo a palavra de Deus. Tem muitos aí, mas Jesus, os apóstolos, nos mostra na Bíblia Sagrada que existiriam esses lobos, esses cordeiros transformados em lobos. Está nos mostrando porque as pessoas,
não lê a palavra de Deus. Ela diz: meu povo erra porque não tem o meu conhecimento. Aleluia. E é por isso que o Evangelho está aí sendo escandalizado da maneira que nós vemos aí. Glória a Deus. Mas Deus está vendo tudo isso. É Ele quem vai julgar, é Ele quem vai tomar as providências. Então nós somos homens, pessoas, seres humanos, fracos, mas devemos lutar, buscando na palavra de Deus, lendo-a, pedindo ao Espírito Santo o ensinamento, para que nós possamos errar menos diante de Deus, procurar nas nossas caminhadas, errar menos diante de Deus, para que sempre Deus nos possa sempre nos sustentar, abençoando, porque Ele é um Deus maravilhoso, grandioso, santo, eterno, todo-poderoso. Aleluia. Por isso, meus amigos, hoje nos reunimos aqui na rua como mensageiro da esperança e da salvação em Cristo Jesus, em um mundo muitas vezes obscurecido pela incerteza e pelos desesperos. Somos chamados a brilhar como luzes, dissipando as trevas com a mensagem transformadora do Evangelho, que possamos não apenas compartilhar palavras, que também viver vidas que testemunham do amor e da graça de Deus. À medida que caminhamos por essa rua, cercado pela multidão de almas perdidas, que nossos corações sejam inflamados com compaixão e amor divino, ainda que nossos passos sejam guiados pelo Espírito Santo, direcionando-nos para aqueles que estão em necessidade de esperança e redenção. Este Deus glorioso que sempre estamos aqui, nesta batalha espiritual, oferecendo a você, despertando a você, porque quando o juízo vindouro vier, na volta de Cristo, porque muitas coisas já estão acontecendo aí, que Cristo Jesus deixou dito que ia acontecer e está aí acontecendo. Rumores de guerra, nós vemos aí terremotos, alagamento de chuvas, tudo isso está acontecendo, porque o homem mesmo procura tudo isso. É o homem, o ser humano em si, que faz todas essas coisas, mexe com a natureza, e a natureza cobra. E Deus está vendo tudo isso. E ficam os políticos se questionando, querendo buscar solução e não encontram, porque eles mesmos são culpados de tudo isso. Só Deus quem pode tomar providência, porque Ele é o Senhor de tudo, foi Ele que fez os céus e a terra e o mar e tudo quanto nele há, foi Deus. É Ele que nos dá o fôlego da vida, é Ele que sabe o nosso dia de vida, o tempo de vida é Deus. É Ele que sabe, não somos nós não. Às vezes nós dizemos: amanhã eu faço isso, eu faço aquilo. A pessoa diz sem mesmo entender o que está dizendo, porque a gente diz: eu amanhã eu faço. Você não pode dizer isso porque você não sabe se amanhã está vivo. Quem sabe é Deus. Agora, se você disser: se Deus me permitir, se Deus quiser eu vou fazer, aí é outra coisa. Aleluia. Às vezes tomamos decisões que nem ao menos pensamos se vai dar certo ou errado. Aleluia. Porque pensamos que nós somos donos de si mesmos, mas não. É Deus, o Senhor da nossa vida, é Ele. É Ele que nos dá o tempo de vida. Glória a Jesus. Que isso sirva, meu Deus, os seus ouvidos, vá ao seu coração, para entender. Você falar com Ele de noite, converse, que Deus está te ouvindo. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Diz que Ele é onipresente porque Ele está em todo canto, em todo lugar.
Ele te ouve quando tu fala com Ele, porque eu falei com Ele. Eu entrando no fundo do poço, no túnel sem luz, falei com Ele, Ele me ouviu. Ele me ouviu e me atendeu. Aleluia. Então busque este Deus, que você vai ver como é coisa melhor se vir a Deus. No mundo hostil desse que estamos vivendo, nós não podemos resolver nada. Só o poder e a graça de Deus é que nos dá o fortalecimento, a virtude do Espírito Santo, para que possamos suportar e ir levando a vida em Cristo Jesus. Glória a Deus. Que estas palavras fiquem no seu coração. Você que está ouvindo esse som para meditar, e que o Espírito Santo fale mais alto aos vossos corações. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vai louvar, Cristo. Glória a Jesus. Aleluia.